esperar aqui só para dar o sinal que já está gravando. Pronto. E vamos, então, falar de... Nós vamos começar com o sistema genital feminino e depois dos intervalos, né, que nós vamos fazer, como a gente propôs, né, nós vamos fazer um momento de aula, intervalo, momento de aula, intervalo. Dá para não ficar muito cansativo. E aí, depois eu vou falar de anatomia da pelve, tá bom? Bom, então hoje nós vamos começar com o sistema genital feminino. E esse início nós vamos fazer um pequeno paralelo entre genital masculino e genital feminino, tá? E a gente vai começar com esses cortes que nós temos na pelve. Então, aqui é uma visão geral da pelve feminina. Nós estamos vendo aqui, ó. Aqui é um corte sagital e aqui é um corte sagital mediano. Então, isso aqui é um pouco além da linha mediana do corpo e aqui é exatamente pela linha mediana do corpo, tá? Então, nós vamos ter aqui a parede anterior do abdômen. Esse osso aqui eu chamo de pube, que é a parte mais anterior do osso do quadril, o osso do quadril ou osso ilíaco. Ele é dividido em 3 partes. A parte mais anterior dele é a pube. Então, você tem a pube direita e a pube esquerda. E essas duas pubes, elas são unidas por um anel de fibrocartilagem que a gente chama de sínfise púbica. Então, nesse corte sagital, eu não consigo ver a sínfise púbica. Eu vejo o osso mesmo, a pube. Por que eu não vejo a sínfise? Porque a sínfise ela é mediana. Então, quando eu faço um corte sagital mediano, aí eu vejo a estrutura de fibrocartilagem aqui, que nós chamamos de sínfise púbica. Ok? Bom, posteriormente à sínfise púbica, nós vamos ter uma bolsa muscular, que é a bexiga urinária. E lá na aula de urinário, nós vimos que a bexiga ela tem uma parede superior, 2 paredes inferolaterais e uma parede posterior. E nessa parede posterior desemboca o ureter, que está trazendo a urina lá do rim até a bexiga urinária. A gente viu também que essa bexiga urinária, ela é subperitonizada porque ela está abaixo do peritônio visceral. Então, só a sua parede superior é recoberta de peritônio, ok? Nessa outra parte aqui, ó, como eu fiz o corte sagital mediano, eu vejo aqui a parede superior, a parede posterior da bexiga e aqui a porção inferior da parede inferolateral. E aqui a cavidade da bexiga urinária. E quando eu faço esse corte, além de nós identificarmos essa cavidade, nós vamos identificar também aqui o ósseo interno da uretra. Esse ósseo interno da uretra fica numa região da bexiga que eu chamo de colo vesical. E esse colo vesical, ele é constituído de musculatura lisa. Então, o ósseo interno da uretra é um esfíncter involuntário. Ele controla o fluxo da urina da bexiga para a uretra, ok? Bom, voltando para cá. Posteriormente à bexiga urinária, nós vamos ter um outro canal, um tubo também muscular, que é a vagina, que é um dos órgãos internos femininos. Então, tá aqui. E posteriormente à vagina, nós vamos ter o reto, que é a porção final do tubo digestório. A parede superior da bexiga, ela está diretamente relacionada com outro órgão do sistema genital feminino, que é o útero. Então, aqui tem o útero, associado à parte mais anterior do útero, eu tenho a tuba uterina,
e essa tuba uterina envolve uma outra estrutura do sistema, que é o ovário. Então, nessa figura, ó, nós estamos identificando os órgãos genitais internos femininos. Então, eles são a tuba, o ovário, o útero e a vagina. A gente classifica como órgãos internos aqueles que estão localizados dentro de cavidades. No homem, nós vimos que esses órgãos internos, eu tenho eles na cavidade pélvica, mas eu tenho eles também no compartimento escrotal. Na mulher, os órgãos internos, elas estão localizadas só na cavidade pélvica, como nós estamos vendo aqui. Então, nessa outra figura, a mesma coisa, ó. Isso aqui é a parede posterior da bexiga, então, posteriormente a ela, nós temos um canal, que é a vagina, que nós vamos descrever depois. Atrás da vagina, a gente tem o reto, e acima da bexiga, nós vamos ter o útero. Associado a esse útero, eu tenho a tuba e o ovário, ok? Bom, então já falamos uma diferença aqui, né, da pelve masculina para a pelve feminina. A pelve feminina, ela apresenta órgãos internos. No homem, os órgãos internos estão na pelve e no compartimento escrotal. Agora, eu vou mostrar nessa figura aqui, porque eu vou mostrar aqui, depois eu mostro ali. A gente vai ver uma outra diferença em relação ao comportamento do peritônio. Então, a gente observa, olha, que o peritônio parietal, ele recobre a parede anterior do abdômen. Na altura da pube, esse peritônio, ele sofre uma angulação para passar a recobrir a parede superior da bexiga. Essa angulação aqui é uma pequena depressão do peritônio, que a gente chama de escavação peritoneal. E essa escavação recebe o nome de escavação pubovesical. Essa escavação é comum no homem e na mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher tem essa escavação, que é a angulação que o peritônio faz na transição de parede anterior do abdômen para a parede superior da bexiga. Na mulher, esse peritônio, então, olha, ele continua recobrindo a parede superior da bexiga até encontrar o útero. E aí, no útero, ele dobra de novo e passa recobrindo o útero. Então, o útero é um órgão peritonizado, porque ele é envolvido pelo peritônio. E nessa transição de bexiga para útero, nós temos uma outra escavação. Essa escavação é chamada de escavação vésico-uterina, ok? Bom, esse peritônio, então, recobriu o útero, chega lá na outra região do útero, que é a região que vai permitir a transição desse peritônio do útero para o reto. E aqui ele dobra e passa recobrindo, então, só a parede anterior do reto. Essa é uma terceira escavação, que a gente chama de escavação útero-retal ou reto-uterina. Na mulher, essa escavação é a escavação mais profunda da cavidade e é onde normalmente armazena líquido quando o paciente está em decúbito dorsal, ok? Então, olha, no homem eu só tenho duas escavações. A pubovesical, que é essa, que é comum no homem e na mulher, e no homem, como entre bexiga e reto, nós não temos nenhuma estrutura interposta, entre a bexiga e o reto, eu tenho a segunda escavação masculina, que é a escavação vésico-retal, ok? Então, no homem são só duas e na mulher são três: pubovesical, vésico-uterina e útero-retal, ok? Bom, aqui a gente vê a escavação pubovesical,
Esse espaço aqui é a escavação vésico-uterina e esse espaço aqui é a escavação útero-retal. Tranquilo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer agora um corte transversal na pelve e vamos olhar ela por cima, que é isso daqui, ó. Tô olhando ela por cima. Então, aqui é a parede anterior do abdômen, ó, o músculo reto abdominal dos dois lados. Essa lâmina branca que está contornando o músculo reto abdominal é a bainha do reto, né? Ó, contorna aqui. Como esse corte foi feito abaixo da cicatriz umbilical, essa bainha do reto, ela tem apenas a lâmina anterior, ó, porque a lâmina posterior é só a fáscia transversal. O que é essa fáscia transversal? É a lâmina conjuntiva, ó, que recobre o músculo transverso do abdômen. Aí ele continua e passa posteriormente ao músculo reto abdominal. Então, abaixo da cicatriz umbilical, a bainha do reto é constituída só pela lâmina anterior da bainha do reto. E quem que forma essa lâmina anterior? Ó, as 3 aponeuroses dos músculos largos do abdômen: oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal. E a gente observa que essa lâmina anterior, ela se entrelaça com a lâmina anterior do outro lado, na linha mediana, formando aqui o que a gente chama de linha alba. Ok? Então, fizemos uma revisãozinha aí, né, de parede abdominal. Desculpa. O que nós vamos ver aqui agora? As estruturas localizadas dentro da cavidade pélvica. Então, eu vou ter, ó, isso aqui é a bexiga urinária. Superiormente à bexiga urinária, eu tenho o útero. De cada extremidade da borda mais anterior do útero, nós vamos ter uma estrutura que a gente chama de tuba uterina. E posteriormente a essa tuba uterina, nós vamos ter o ovário. Isso aqui é o reto, que corresponde à porção final do intestino grosso. Aqui eu vou ter o cólon ascendente, o seco e o colo ascendente. E aqui eu vou ter o cólon descendente e o cólon sigmoide, que vai continuar no reto. Isso aqui é o apêndice secal, ó, ou o apêndice vermiforme. Nessa figura, a gente observa aqui, ó, esse espaço anterior à bexiga urinária aqui, ó, isso aqui é a escavação pulbovesical. A sínfise púbica está debaixo dessa região aqui. Então, aqui é a escavação pulbovesical. Essa daqui é a escavação vésico-uterina. E esse espaço maior aqui, ó, é a escavação útero-retal. Uma coisa que está chamando a atenção aqui nessa figura também, olha, isso aqui é intestino grosso, né? Cólon seco, cólon ascendente, cólon descendente, cólon sigmoide. Então, nessa figura, a gente consegue observar aquelas 3 características anatômicas que são específicas, né, do intestino grosso. Então, aqui, ó, os gominhos do intestino grosso, que a gente chama de áustro, os pedacinhos de gorduras revestidas de peritônio, que a gente chama de apêndice epiploico, e a tênia, que é a condensação das fibras longitudinais do intestino grosso. Então, isso daqui é a tênia, uma das tênias, ok? São específicas de intestino grosso. Essas estruturas que nós estamos vendo aqui são os vasos ilíacos que nós vamos estudar numa outra vista, que é melhor para ver. Então, é a artéria ilíaca e a veia ilíaca, ok? Então, entenderam aqui essas estruturas? Então, nesse corte transversal, a gente tem a ideia aqui, né, de como esses órgãos estão localizados dentro da cavidade pélvica. Para nós entendermos e descrevermos melhor esses órgãos,
nós vamos tirar eles de dentro dessa cavidade, porque aí a gente tem a ideia do todo. Então, é o nosso próximo slide. Ó, eu tirei o útero, a tuba uterina e o ovário de dentro da cavidade pélvica. Essa parte aqui, ó, é o início da vagina, porque o útero se projeta para a vagina. E aí tem uma diferença muito importante entre pelve masculina e pelve feminina. Por quê? Olha, essa vagina, na extremidade mais inferior dela, tem uma abertura que a gente chama de ósteo vaginal. Eu vou até passar uma figura aqui. Olha, isso aqui é o útero e isso aqui é a vagina. Então, a extremidade inferior da vagina tem o ósteo vaginal que se comunica com o meio externo. E olha só o que acontece. Ósteo vaginal, que vocês não estão vendo aqui. Canal vaginal, ósteo uterino, canal cervical, cavidade uterina, tuba uterina e a outra extremidade da tuba tem uma abertura que eu chamo de ósteo abdominal, que comunica com a cavidade pélvica. Então a gente fala que na mulher a cavidade pélvica ela é aberta, porque ela tem uma comunicação com o meio externo através dessas estruturas que eu acabei de falar. No homem, a cavidade pélvica não tem nenhuma comunicação com o meio externo. Então, o homem tem cavidade pélvica fechada e a mulher tem a cavidade pélvica aberta. Por isso que mulheres são mais propensas a infecções devido a essa comunicação com o meio externo, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos descrever cada um desses órgãos internos e a gente vai procurar seguir a sequência do gameta, de onde ele é formado até onde ele vai ser eliminado, ok? E aqui nessa figura, ó, eu tô vendo aqui o ovário. O ovário é um órgão par, ele tem uma forma oval, só que igual ao testículo, só que no testículo, o maior eixo do testículo é o eixo longitudinal. No ovário, o maior eixo dele é o eixo transversal. E esse ovário, ele é homólogo ao testículo, porque ele tem a mesma origem embriológica que os testículos e ele tem a mesma função do testículo. Então, esse ovário, ele é um órgão gametogênico, porque ele vai ser responsável pela formação do gameta feminino, e ele é um órgão hormonal ou endócrino, porque ele vai produzir os hormônios femininos, principalmente a progesterona e o estrógeno. E o que a gente observa aqui nesse órgão? Esse órgão, ele é envolvido por uma lâmina conjuntiva rica em colágeno, que a gente chama de túnica albugínea, e igualzinho o testículo. O testículo também tem túnica albugínea. Então, ele tem uma túnica albugínea que envolve o ovário, mantendo o formato desse ovário e contendo o parênquima ovariano. O que é esse parênquima ovariano? Dentro aí do ovário, nós vamos ter as células da linhagem ovogênica, né? E essas células, elas migram lá do saco vitelino por volta do quinto dia de gestação, da quinta semana de gestação, elas migram para o interior do ovário e ali elas vão se dividir para a formação do gameta. E o que nós observamos aqui também nesse ovário? A gente observa, ó, que ele tem duas extremidades. Uma extremidade mais medial, que está olhando para o útero, e uma extremidade mais lateral, que está olhando para a tuba uterina. Essas extremidades, elas são chamadas de extremidades uterina
e tubária. E ele tem duas bordas. Borda mesovárica, que é essa borda aqui, olha, onde tem uma prega de peritônio fixada nela. Essa borda, essa prega de peritônio, ela é chamada mesovário. Então, por isso que essa borda do ovário, ó, é chamada de borda mesovárica. E ele tem uma outra borda, que é a borda posterior do ovário. Ou borda livre do ovário. Eu vou voltar uma figura aqui para vocês entenderem isso. Olha, isso aqui é o ovário. Deixa eu aumentar ele. Isso aqui é o ovário, ó. Então, você tem a extremidade uterina e a extremidade tubária. A borda anterior do ovário é a borda onde está presa o mesovário. O mesovário é essa lâmina amarela que nós estamos vendo aqui, é uma lâmina de peritônio. Então, ela está fixada na borda mesovárica. A borda oposta a ela, ó, que é essa daqui, é a borda livre do ovário. Chama borda livre porque aqui não tem nada fixado, por isso borda livre do ovário. Então, a borda mesovárica, ela está voltada anteriormente e a borda livre está voltada posteriormente. Em relação ao peritônio, o ovário é um órgão intraperitonizado. Porque, ó, ele está entre o peritônio visceral e o peritônio parietal, mas não é recoberto por nenhum deles. Vocês vão falar comigo, e o mesovário? O mesovário não recobre o ovário, ele apenas fixa na borda anterior do ovário, que a gente chama de borda livre, de borda mesovárica. Então, o ovário, ele está entre os dois peritônios, entre o peritônio visceral e o peritônio parietal. E é o espaço entre esses peritônios, é a cavidade peritoneal. Por isso que eu falo que ele é um órgão intraperitonizado. Ele está dentro da cavidade peritoneal, sem ser envolvido por nenhum dos peritônios. Ok? Vou voltar lá agora, na figura que eu estava. Então, vou repetir aqui, ó. Extremidade uterina, extremidade tubária, borda mesovárica e borda livre do ovário, ok? Observem aqui, ó, que nas extremidades do ovário, nós temos cordões fibrosos, tanto na extremidade uterina, quanto na extremidade tubária, aqui, ó, isso é um cordão fibroso. Esses cordões fibrosos são estruturas de fixação e sustentação do ovário. E nós vamos chamar essas estruturas de ligamentos. Então, esse ligamento que sai da extremidade uterina e que chega até a parede lateral do útero, esse ligamento aqui, ele é chamado de ligamento útero-ovárico. Na nomenclatura antiga, ele era chamado de ligamento próprio do ovário. Só que hoje a gente vai falar ligamento útero-ovárico, faz muito mais sentido do que ligamento próprio do ovário, né? Então, é um cordão fibroso que liga a parte lateral da parede do útero à extremidade uterina no ovário, ok? A outra extremidade, que é essa extremidade aqui, ó, que é a extremidade tubária, ela também tem um ligamento. Esse ligamento, ele é chamado de ligamento suspensor do ovário. Olha o que ele faz. Ele sai da extremidade tubária, passa anteriormente à tuba e continua aqui, ó, para fixar o ovário na parede lateral da pelve. Esse ligamento, ele chama ligamento suspensor do ovário. Qual que é a constituição desse ligamento suspensor do ovário?
ele é peritônio, então ele é conjuntivo seroso, e ele tem, dentro dessa lâmina de conjuntivo seroso, ele tem algumas fibras de músculo liso. E quando esse ligamento suspensor, essas fibras do ligamento suspensor contraem, eles aproximam o ovário da tuba uterina, para facilitar a captação do ovócito que vai ser liberado aqui. Então, daí o nome dele, ligamento suspensor do ovário. Ele aproxima o ovário da tuba. Entenderam aqui esse ligamento suspensor? Uma outra função desse ligamento suspensor, além de fazer a fixação do ovário e de aproximar o ovário da tuba, é através desse ligamento suspensor que os vasos ovarianos, que são originados lá da artéria aorta abdominal, esses vasos ovarianos vão chegar até o ovário. Então, isso daqui, ó, é a artéria ovariana. Ela atravessa o ligamento suspensor do ovário, ela chega até a borda, a extremidade, né, ovariana, a extremidade tubária, e passa contornando a borda mesovárica aqui, dando ramos para a parede do ovário. E essa artéria ovariana é acompanhada pela veia ovariana que está fazendo o trajeto contrário aqui. Então, esse ligamento suspensor, ele tem 3 funções. Ele fixa o ovário, ele suspende o ovário para aproximá-lo da tuba e ele permite a passagem dos vasos para a parede, para a parte interna do ovário. Ok? Bom, só que além desses ligamentos, útero ovárico e suspensor do ovário, eu tenho um outro ligamento do ovário, que é o mesovário. O que é meso em relação a peritônio? Meso é uma prega de peritônio que fixa um órgão à parede do abdômen. Esse mesovário, ele vai, na verdade, estar fixando o ovário e a tuba. Então, gente, essa prega toda que eu tô vendo aqui, a amarela, ó, a tuba, ela é peritonizada. Então, o peritônio abraçou a tuba. Aí ele forma essa prega aqui, ó. Então, essa prega amarela que nós estamos vendo aqui, toda ela, ó, isso aqui é uma prega de peritônio. A parte dessa prega que está junto à tuba, eu chamo mesosalpinge. Ela é uma prega de peritônio, é um ligamento de sustentação da tuba uterina. A parte inferior dessa prega, que está presa à borda mesovárica, é o mesovário, que é uma prega de sustentação do ovário. E essas duas, elas estão fixadas na parede lateral. Então, elas vão ser responsáveis pela fixação e sustentação. Mesovário do ovário e mesosalpinge da tuba uterina. Ok? Bom, nós já falamos, então, aqui a descrição desse ovário, né? O ovário, ele, à medida que a mulher vai passando pelas ovulações, essa lâmina esbranquiçada que nós estamos vendo aqui, que eu chamei de albugínea ovariana, ou túnica albugínea do ovário, ela vai sendo rompida para a liberação dos ovócitos. E cada vez que ela rompe, a parede dela passa por um processo de fibrose, para fechar aquele rompimento. Então, o que vai acontecendo com o ovário à medida que a mulher vai envelhecendo? Ele vai diminuindo de tamanho, ele vai murchando, porque ele vai perdendo o seu parênquima, e diferente do homem, a mulher não tem reposição dessas células ovogênicas, né? Então, ele vai reduzindo de tamanho, e a superfície dessa túnica albugínea, que era toda lisa,
ela torna-se toda enrugadinha e com um aspecto mais escuro, porque vai passando por esse processo de fibrose. E cada vez que tem uma fibrose no ovário, eu tenho um depósito maior de colágeno. Então, e é isso que vai deixando essa túnica com o contorno todo irregular, ok? Então, essas são as principais estruturas aqui do ovário que a gente tem que falar. Aí, esse ovário vai liberar o ovócito, que é o gameta feminino. Esse gameta feminino, ele tem que ir em busca do gameta masculino, para que ocorra a fecundação. Lembram que na aula passada eu falei que o objetivo primordial do sistema genital é perpetuação da espécie. É o encontro desses dois gametas, né? Então, o que que vai acontecer? Ó? O gameta feminino, ele vai ser liberado na cavidade peritoneal, cavidade pélvica, que faz parte da cavidade peritoneal, e aí ele vai ir em direção à tuba uterina. Então, a tuba uterina é esse tubo aqui, é um tubo de músculo liso também, ó. E esse tubo, ele tem mais ou menos 12 centímetros de comprimento, de 10 a 12, quando a gente estica ele todo. E esse tubo, ele tem uma fixação direta no útero, e a outra extremidade dele fica voltada posteriormente para a cavidade pélvica, porque o ovário, ele fica atrás do peritônio. Eu não chamei isso aqui de peritônio, ó. Isso aqui tudo é peritônio. Eu tô vendo o ovário aqui. Se eu vejo o ovário, eu tô com a vista posterior desses órgãos. Vamos voltar na figura anterior? Olha aqui, ó. Isso aqui é o útero, isso aqui é a tuba e isso aqui é o ovário. Então, observem, ó, que o ovário está atrás do peritônio. Então, se nós estivéssemos numa vista anterior aqui, eu não identificaria o ovário. Então, nessa figura que eu estou mostrando agora, isso aqui é a vista posterior dos órgãos internos, do útero, da tuba e do ovário, ok? Bom, essa tuba uterina, ela é um tubo de músculo liso dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, nessa visão aqui, eu só vejo 3 delas. Então, eu vou ver, ó, a parte da tuba mais estreita e mais próxima do útero, eu chamo de istmo da tuba uterina. Istmo significa estreitamento, então é a parte mais estreita e mais próxima do útero. A maior parte da tuba, a mais irregular, é a ampola da tuba uterina. E a parte distal da tuba, ou a parte final da tuba, ela lembra o formato de um funil, e ela é chamada de infundíbulo da tuba uterina. Então, istmo, ampola, infundíbulo. No infundíbulo, eu tenho uma abertura, essa abertura é chamada de ósteo abdominal. E ele comunica, então, a tuba com a cavidade pélvica aqui. E a gente observa, ó, que em torno desse ósteo abdominal, nós vamos ter prolongamentos que são chamados de fímbrias. É como se fossem dedinhos isso aqui, ó. E essas fímbrias, elas ficam em constante movimento. E quando o ovário libera o ovócito, são esses movimentos das fímbrias que puxam esse ovócito para dentro do ósseo abdominal, e como ele é músculo liso, ele tem peristaltismo, esse músculo, ao contrair, ele vai conduzindo esse ovócito até a ampola da tuba uterina. Se nós tivermos na tuba gameta, é nessa região da tuba que ocorre a fecundação. Então, uma das funções da tuba, né,
é permitir a fecundação, o encontro do ovócito com o espermatozoide. E normalmente isso acontece na ampola da tuba uterina. Mas outra função da tuba é condução dos gametas. Ela permite tanto a passagem do gameta feminino quanto do gameta masculino. Só que esses dois gametas, eles transitam em direções opostas e eles se encontram na ampola da tuba uterina. Ok? Então, olha, essa tuba, ela tem que ser permeável, ela tem que permitir o trânsito desses gametas. E aqui, ó, eu vi o ósteo abdominal, que é o ósteo que permite a passagem do ovócito para dentro da tuba. Então, na outra extremidade da tuba uterina, eu tenho que ter um ósteo também, para permitir a passagem do espermatozoide para a tuba uterina. Esse ósteo da tuba, que permite a passagem do espermatozoide do útero para a tuba uterina, eu chamo de ósteo uterino, que eu vou mostrar nessa figura aqui, ó. Lembram que eu falei que a tuba tem 4 partes: infundíbulo, ampola, istmo. A quarta parte, nessa figura eu não vejo, porque é a parte da tuba que está correndo dentro do útero. Então, aqui eu vou ver, porque eu fiz um corte frontal no útero, ó. Isso aqui é o istmo, aí ele atravessa a parede do útero e chega dentro do útero. Essa parte da tuba que está atravessando o útero, ela é chamada de porção uterina da tuba, ou porção intramural. E é nela que nós temos uma abertura que a gente chama de ósteo uterino. Então, o gameta masculino sai da cavidade uterina, passa pelo ósteo uterino, porção intramural, istmo da tuba e chega até a ampola da tuba uterina para encontrar com o ovócito. Entenderam aqui esse trajeto? Agora, ó, eu falei que a tuba é um órgão peritonizado. O útero é um órgão peritonizado. A tuba uterina também. E essa tuba uterina, ela já tem uma fixação própria dela, natural dela, porque como a tuba atravessa a parede do útero, ela já está parcialmente fixa. Só que, além disso, essa prega do peritônio, que é chamada de mesosalpinge, também é responsável pela sustentação da tuba uterina. Ok? Bom, eu falei que a tuba tem que ser permeável para permitir a passagem dos gametas. Existem algumas situações. Endométrio é a camada interna do útero, da parede do útero. Às vezes, esse endométrio, ele sai para fora dessa cavidade. E, no caso da tuba, como o útero tem uma comunicação direta com a tuba uterina, esse endométrio, ele pode passar pelo ósseo uterino e entrar na cavidade da tuba. Isso é chamado de endometriose, quando o endométrio está fora do seu local comum, que seria a cavidade do útero, né? Então, essa endometriose, o endométrio vai espessar a camada mucosa da tuba, e esse espessamento diminui a luz da tuba uterina, dificultando a passagem do gameta. Então, é uma situação que a gente tem que ficar em observação, porque se ele fechar totalmente essa luz, ele não vai permitir a fecundação, porque os gametas não vão transitar. A luz da tuba vai estar fechada, ok? É comum mulheres que têm endometriose, no período do ciclo menstrual, onde tem uma proliferação dos vasos sanguíneos nesse endométrio,
esse endométrio da tuba também sofre essa angiogênese, essa formação de novos vasos sanguíneos. Então, isso que fecha essa luz do tubo, ok? Quando ele é muito espesso, pode-se fazer uma raspagem nessa tuba uterina, mas pode ter recidivo, ok? Bom, gravidez ectópica pode acontecer na tuba uterina também. A gente fala gravidez ectópica porque ela está fora do local padrão. O local de uma gravidez é na cavidade do útero, né? O desenvolvimento do embrião durante o período gestacional é no útero. Mas pode acontecer uma fecundação na ampola uterina, da tuba uterina, e esse ovo fecundado não migrar para o útero e permanecer dentro da luz da tuba uterina. Só que a tuba é uma parede muscular muito fina e ela não tem condição de manter essa gravidez a termo. Então, é a gravidez tubária. Quando isso acontece, pode ocorrer rompimento dessa tuba e aí tira-se essa tuba uterina e a pessoa fica só com uma delas, ok? Então, é uma possibilidade dessa gravidez ectópica também, tá bom? Bom, então, ó, ovário produziu o ovócito e os hormônios. Esse ovário, vai liberar o ovócito. Esse ovócito vai cair na cavidade peritoneal, cavidade pélvica, e vai entrar no ósteo abdominal para passar pela porção do infundíbulo, da ampola, do istmo da tuba uterina. Lá no istmo da tuba, ele atravessa a parede do útero, que é a porção intramural, e através do ósteo uterino, ele atinge a cavidade do útero. Se esse ovo for fecundado, ele vai se fixar na parede uterina e se desenvolver durante os 9 meses de gravidez. Se não, esse ovócito ele vai ser liberado no ciclo menstrual, né, no período da menstruação. Ok? Stael, Oi. existe uma alteração entre a ovulação de um lado e de outro, não existe? Existe o quê? Não entendi o início. Uma alternância. Sim. Se a gente retirar uma das duas, significa que o outro vai fibrosar mais e significa que o período em que a mulher poderia engravidar vai diminuir. Tá cortando a sua fala, Yuri. Eu não estou pegando ela toda. Se a gente retirar Uma delas. uma delas, no caso de endometriose, Uhum. só uma significa que vai fibrosar mais do que alternando, não é? Isso significa que o período em que a mulher poderia engravidar vai diminuir, não é? Uhum. Isso. Porque vai ocorrer a fibrose é devido à liberação do gameta, né? É isso que você está falando, não é, Yuri? Sim. Isso. Então, se vai fibrosando, fica mais difícil o rompimento dessa parede, mais difícil a liberação desse ovócito, e como é uma tuba só, é mais difícil também o encontro desse ovócito com o gameta masculino, né? Então, isso dificulta, não impossibilita, mas dificulta esse processo de fecundação, sim. Ok? Era essa a dúvida, Obrigado. Yuri? Sim. Ok. Então, Stael, oi. você poderia só falar um pouquinho para mim de novo da endometriose, que eu não entendi. Quem está falando? É Júlia? Ô, Júlia, olha aqui. Eu posso aqui falar do útero
E aí eu repito a endometriose, porque eu vou descrever o endométrio no útero, e aí você vai entender essa relação do endométrio com a endometriose. Pode ser, Júlia? Claro, claro. Obrigada. Ok, de nada. Bom, então vou voltar para essa figura aqui, ó. Vocês querem fazer um intervalo? A gente tinha combinado assim 50 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, 15 minutos. O que que vocês acham? Eu acho Já? que seria legal. Então vamos fazer um intervalo agora e aí a gente volta para falar de útero, tá bom? Ok. Tá Então tá. bem. Então, são quantas horas agora? 8h30. São 28. 8h28. 8h33 a gente volta, tá bom? Show. Então tá.